Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Alguém me manda um vídeo me implorando para eu fazer mais um react desse pastorzinho aí, o tal do Rodrigo Mocelin. Eu acho o Rodrigo Mocelin um palpiteiro de marca maior, um homem muito inferior de intelecto do ponto de vista da teologia, muito falastrão. É um homem que se comunica bem, mas ao mesmo tempo mostra uma deficiência muito grave de conteúdo teológico e na maior parte dos casos ele não entende nem mesmo o que ele fala. E quando se fala de catolicismo é pior ainda, ou seja, é aquela coisa do clichê protestante típico de tentar demonizar a igreja. E o que mais me chama a atenção é essa preocupação que alguns pastores protestantes têm de algumas conversões no meio evangélico, quando na verdade a gente percebe que muitas dessas conversões não cabem num Fusca, quando na verdade a grande massa da população brasileira está cada vez mais virando evangélica e menos católica. No entanto, basta que um ou dois indivíduos comecem a ter simpatias pelo catolicismo que esse pessoal tem um horror como, sei lá, como se fosse o diabo na cruz. E é uma coisa que, no meu entender, eu acho bastante feia, né? Muito feia da parte deles, porque no final das contas, a forma como eles agem contra a Igreja Católica é um vendaval de calúnia, de difamação, de histeria, dentre muitas outras coisas. E sem contar, evidentemente, a negação da história. Então eu não vejo por que tanto alarde por conta de meia dúzia de conversões, porque nós percebemos que muitas dessas conversões católicas no meio evangélico não são necessariamente mais conversões em massa, mas sim pessoas que têm um grande quilate intelectual dentro do meio evangélico, do meio protestante, e ao começar a estudar a patrística, começar a estudar a história da igreja, eles percebem de fato que a Igreja Católica é a igreja que remonta aos apóstolos, enquanto as trocentas seitas protestantes são simplesmente invencionistas baseadas em palpitarias de pastores e de alguns aventureiros, né? Basicamente isso. Então, esse fenômeno da conversão de certos protestantes do catolicismo não pode ser superestimada, justamente porque, primeiro, ela era uma conversão minoritária, segundo, porque o evangelismo está se tornando cada vez mais hegemônico na política, na cultura, na opinião pública brasileira. Então, eu não sei por que o horror que esse pessoal tem por uma meia dúzia de conversões ao catolicismo, mas enfim. E o senhor Rodrigo Mocelin, que não se cansa de bater na igreja, publicou um vídeo chamado "É verdade que os protestantes estão se convertendo ao catolicismo? Por quê?". Vamos ouvir as bobagens que esse pastor fala e vamos tirar as devidas conclusões. Protestantes se convertendo ao catolicismo. Isso é verdade? Se sim, por quê? Se sim, nós, protestantes, temos aí alguma culpa nisso? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu ouço sim relatos de protestantes se convertendo ao catolicismo. Mas é um movimento de massa isso? Então, mas antes de falar sobre isso, dessa parte sim, que tem protestantes se convertendo ao catolicismo, é necessário falar sim sobre os dados do IBGE. Ah, vai falar dos católicos do IBGE? Ah, isso aí não conta. Não conta sim. E já vou explicar o porquê. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí esses dados do IBGE. Números de evangélicos cresce 61% no Brasil, né? Esse é o censo de 2010. O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos. Temos notado um declínio acentuado na população católica no Brasil. E essa é uma tendência observada no censo de 91, 2000 e 2010. Eu sei. Dentro disso aqui, né, a gente sabe, né? Olha, tá cheio de católico do IBGE, como eles dizem. Não sei. O que é o católico do IBGE? Que é o católico que não é católico de verdade. Mas também tá cheio de evangélico do IBGE, que não é evangélico de verdade. Tinha um católico não protestante, agora a gente já tem o evangélico, católico não praticante, e agora a gente já tem o evangélico não praticante. Oh, mundo! Mas enfim, funciona assim. Se há 1 milhão de católicos, de IBGE ou não, se há 1 milhão de católicos, haverá uma chance muito maior de você encontrar mais verdade ali do que se houver apenas 1.000 católicos. Pense. Se há 1 milhão de católicos, há a possibilidade que você tenha 2.000 católicos verdadeiros. Mas se há só 1.000 católicos, falsos ou verdadeiros, não há possibilidade de que existam 2.000 católicos verdadeiros. Então, eu não entendi essa relação quantitativa. É verdade que, do ponto de vista da população brasileira como um todo, o número de evangélicos cresce muito mais do que os católicos. Até porque nós temos uma crise que remonta aos anos 60
e isso pode sim ser atribuído à mudança da postura do clero a partir do Concílio Vaticano II, em que não há mais uma posição agressiva na defesa da Igreja Católica. Pelo contrário, existe uma posição lânguida. Parece muitas vezes que a Igreja acabou aderindo a uma retórica conciliadora próxima do liberalismo ou de um falso irenismo. O que é o falso irenismo? É a ideia de que nós temos que coexistir pacificamente com as religiões e que a verdade católica é apenas uma das verdades, dentre outras, no mercado do consumo de religião dentro da sociedade secular. Evidentemente que os nossos papas não chegaram a tanto neste sentido. Mas, na prática, a postura da Igreja é uma postura que, realmente, é uma postura de decadência, é uma postura de indiferentismo com relação à pregação religiosa e até mesmo do papel social que a Igreja tem perante a sociedade, perante a cultura e perante realmente as verdades que foram dadas para ela através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também dos apóstolos. Então nós temos realmente uma situação de decadência em que os evangélicos, por conta de sua apologética agressiva, e o pastor Mocelin é um desses tipos de apologetas agressivos, né, virulentos, que atacam a igreja por todos os meios e por todos os fins, e por outro lado a igreja não se defende. Ou, no máximo, são também apologetas isolados, como muitos que nós vemos na internet, católicos, ou então, no caso, eu, né? E muita gente do meio protestante não gosta de mim justamente porque eu também tenho uma certa agressividade nas críticas ao protestantismo, embora minhas críticas não são pessoais, diga-se passagem. A não ser, quando eu vejo traços de desonestidade intelectual e teológica, aí cabe realmente dar uma bordoada na pessoa para que ela se manque, para que ela realmente aprenda a criticar pelo menos o catolicismo, né? E um desses sujeitos é o próprio Mocelin, que é um cara completamente despreparado do ponto de vista teológico. Mas no final das contas, se faz muito alarde sobre essas conversões católicas. E, de fato, neste aspecto, o pastor não está de todo errado ao afirmar que essas conversões são minoritárias, quando, na verdade, as conversões protestantes são muito maiores. No entanto, eu não entendi essa proporcionalidade entre 1 milhão de católicos e 1000 católicos bonzinhos. Não, isso não tem nada a ver. Pode haver uma minoria muito bem aguerrida, como também pode ter uma maioria muito lânguida. E isso não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Se esses 1000 católicos forem combativos, acérrimos na defesa da fé católica, eu digo que talvez valham por 1 milhão de católicos. Valham muito mais do que 10 milhões de católicos de IBGE. Porque o católico de IBGE, basicamente, é uma presa fácil para o protestantismo. E por quê? Porque muitas das pessoas nunca leram o catecismo, não conhecem a doutrina da Igreja Católica. Quando guardam o domingo, os dias santos, a missa, nós percebemos que essas pessoas o fazem por costume, por hábito, mas não necessariamente porque conhecem a doutrina católica. Essas pessoas não sabem o que é Eucaristia, essas pessoas não sabem do passado da igreja, dentre tantas e tantas outras coisas. E, evidentemente, como ignorantes que são da fé católica, acabam sendo seduzidas por uma retórica desonesta da apologética protestante. Vamos lá. Nesse sentido, aumentou o número de evangélicos. Boa parte deles não são evangélicos de verdade? Sim, aumentaram os falsos. Mas também há a possibilidade de que se aumentaram os verdadeiros também. Amigo. O problema é o seguinte. Nós temos que analisar que, no meu entender, no meu humilde entender, os evangélicos com certeza são muito mais assíduos no que diz respeito à participação dos assuntos da igreja do que os católicos. E por quê? Porque existe um sentido de comunidade dentro do meio evangélico que é muito mais forte do que no católico. Vamos analisar uma coisa bem básica. Muitos católicos que me ouvem agora vão ao domingo, vão à missa e depois voltam para casa. Simplesmente não prolongam a sua atividade na paróquia. Parece que a paróquia não é um ambiente acolhedor. Pelo contrário, nós observamos tão somente que aquilo ali se tornou um ambiente praticamente como se fosse uma espécie de funcionalismo público daquelas pessoas que ficam apegadas a seus cargos, né, ou então a seus papéis. Você vai numa secretaria de uma paróquia, a pessoa te olha com uma cara de bunda, sabe? Quase como não querendo a sua presença ali, dentre tantas e tantas outras coisas. Então, o ambiente católico não é acolhedor. E, portanto, ele desestimula a participação coletiva, a participação comunitária.
Eu poderia ir mais além. Um protestante que tem uma vida pregressa numa comunidade evangélica, onde ele é acolhido, onde ele conhece várias pessoas, onde ele visita as pessoas nas casas, onde eles participam de círculos de orações, escola dominical, digamos, sei lá, uma criança protestante vai para uma escola dominical aprendendo a doutrina daquele segmento protestante. E de repente essa pessoa se convence de ser católica. Eu digo, vai ser muito difícil essa conversão. E por uma razão muito simples. Primeiro porque ela vai deixar aquele ambiente do passado e vai trocar por um outro ambiente que não é necessariamente acolhedor. Não na atualidade. Uma coisa que existe nessa igreja pós-conciliar, igreja do Concílio Vaticano II para cá, é que ela não é acolhedora. Ela finge ser acolhedora. Ela parte de uma ideia, de uma falsa tolerância que na prática é indiferentismo. No fundo, é uma igreja que lamentavelmente é dominada pelo indiferentismo. Quando não é essa igreja da indiferença, do cerimonialismo que chega a ser vazio, da religiosidade mecânica, ou então excessivamente formalista, ela é um ambiente muitas vezes político. Veja, por exemplo, a teologia da libertação. Uma das coisas que mais me chama na teologia da libertação é a hipocrisia. Porque eles falam de povo, eles falam de comunidades eclesiais de base, mas no final da história, o que é comunidade dentro da perspectiva da teologia da libertação? É você ser cooptado por um partido político. Isso é comunidade dentro da concepção da teologia da libertação, lamentavelmente. Por isso que nós temos muitos políticos de esquerda que nasceram dentro do berço católico. Então nós vivemos na Igreja Católica uma crise de comunidade, uma crise de fé e uma crise no sentido da defesa da fé católica. E aí, certos pastorezinhos de quinta, como o Mocelli, convenhamos, o Mocelli é medíocre enquanto teólogo. Ele é um medíocre. O que ele solta são apenas chavões contra a Igreja Católica. São chavões que podem ser derrubados por um bom teólogo, uma pessoa católica bem preparada. E, no entanto, os nossos católicos não estão preparados. Justamente porque a igreja não se preocupa mais em converter. Não se preocupa mais em educar. Não se preocupa mais em transmitir nada. É uma igreja de parvos. E, infelizmente, isso é um fato. Muitas pessoas hão de concordar comigo. Vamos lá. Igreja, por exemplo. Quase todo mundo ali era católico. E não adianta falar de católico de BGE. Não, aqui na minha região, ó, eu moro em Guaratinguetá. Só pra você ter uma noção. O único santo brasileiro é o Frei Galvão, da minha cidade. É aqui pertinho, aqui, ó. Um dia eu tava lá em Goiânia, e aí na fila em algum lugar, e eu perguntava de onde você é. E aí eu disse, sou de Guaratinguetá. E ele, terra abençoada, terra de Frei Galvão. Do meu lado direito, coladinho com a minha cidade, Aparecida. Segunda maior igreja católica do mundo, tá aqui. A vida econômica inteira da cidade gira em torno da Basílica. Do meu lado esquerdo, Cachoeira Paulista. O maior movimento carismático da igreja católica, Canção Nova. A vida da cidade também gira muito em torno disso aí. Na minha cidade também é um turismo religioso muito fervoroso. Então tem muito católico aqui. Muito. E muito católico roxo. Primeiramente, o caso do interior de São Paulo é a parte justamente porque existe uma tradição católica muito forte nos interiores de Goiás, de Minas Gerais e de São Paulo. E mesmo assim, quando nós falamos de um catolicismo roxo ou coisa parecida, primeiramente, participar de festividades católicas, participar da liturgia, participar da comunidade católica, não faz necessariamente uma pessoa ser essencialmente católica. Justamente porque o grande problema do catolicismo brasileiro é essa formalização. E essa formalização tem uma tradição maldita que remonta à ideia do Império Português, que remonta desde os primórdios da colonização, quando nós observamos que a Igreja Católica no Brasil foi praticamente assenhoreada pelo poder estatal, seja através da monarquia portuguesa, por conta do padroado, seja por conta também da monarquia brasileira, no caso Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, o que acontece muitas vezes? A igreja, por mais que ela quisesse atuar no sentido da catequese e até de manter a sua independência, sempre foi boicotada no seu projeto civilizacional pelo Império Português, ou pelo menos por algumas linhas de pensamento do Estado português. Justamente porque o Estado português, e particularmente no seu auge, na sua ascensão, no caso a monarquia portuguesa, nos séculos XVI, XVII e XVIII, nós observamos o quê? Uma tendência ao regalismo, numa tendência ao absolutismo e assim sucessivamente. E a igreja acabou se tornando refém disso.
E um dos maiores desastres que o Brasil já teve foi a expulsão dos jesuítas por conta daquele vilão, daquele canalha chamado Marquês de Pombal, que acabou com a educação católica no Brasil. E observem que mesmo com todo esse boicote da catequização, né, com todo esse aspecto de tentar destruir ou pelo menos enfraquecer a influência católica, é um paradoxo, uma monarquia que é católica, mas ao mesmo tempo tenta domesticar, por assim dizer, a igreja como um componente estatal. Mas mesmo com tudo isso, ainda assim, nós percebemos que o imaginário católico ainda impregna boa parte da consciência dos brasileiros, ainda que exista essa aparência formalista que é típica de um catolicismo estatal. É por isso que nós temos o católico não praticante. O que é o católico não praticante? É aquele sujeito que segue todos os ritos católicos, que participa das missas, das festividades, por conta de o catolicismo ser de fato uma religião pública, uma religião que realmente dimensiona todo o aspecto civil, o aspecto político e etc. Ou pelo menos foi assim durante séculos no Brasil e em Portugal e em Espanha. E no entanto, como o catolicismo brasileiro é deficiente da ortodoxia, aí vemos aquele católico que vai para a missa, mas vai para o centro espírita. Aquele católico que vai para a missa, mas é um maçom, um deísta. Aliás, no século XIX, boa parte das elites políticas brasileiras eram maçônicas e deístas. O catolicismo era meramente formal. Quando nós observamos aquele incidente grave que houve na política brasileira como a questão religiosa, quando dois bispos extremamente ortodoxos e ultramontanos, Dom Macedo Costa, bispo do Pará, e Dom Vital, que no caso era bispo de Relinda, quando eles quiseram aplicar o sílabus, que foi o documento do Pio IX condenando os erros da modernidade no Brasil, foram dois bispos brigando com a monarquia brasileira, no caso Dom Pedro II, que, sendo chefe da igreja brasileira, era muito cúmplice dos maçons e dos liberais, e inclusive muitas ordens religiosas que eram dominadas pela maçonaria, por bispos, por padres maçons. E vamos mais além. O Império Brasileiro foi extremamente prejudicial à Igreja Católica, porque era proibida a criação de novas ordens religiosas, a educação católica foi boicotada. O mesmo aconteceu em Portugal com Dom Pedro IV, ou melhor, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Como Dom Pedro I e Dom Pedro IV, no caso a mesma pessoa, era um maçom e um liberal, ainda que com tendências absolutistas, o paradoxo típico dele, Dom Pedro I era muito paradoxal, para dizer o mínimo. Quando os liberais tomaram poder naquela guerra civil contra Dom Miguel, uma das primeiras políticas foi a dissolução de várias ordens religiosas, ou seja, radicalizou a política do Marquês de Pombal. Então nós temos aqui um catolicismo formalista. Claro que no final do século XIX, quando há a separação da igreja do Estado, e isso é muito interessante porque Dom Macedo Costa, que foi preso pelo imperador Dom Pedro II e que era um católico ultramontano, que defendia a doutrina católica, defendia, no caso, a doutrina do Immortalidade de Leão XIII, da ligação do Estado da Igreja, ele rejubilou quando houve a separação da Igreja e Estado no Brasil, mesmo que a República tivesse um caráter laico, e, no entanto, ele ficou feliz porque ele disse que a Igreja estaria livre do Estado. E não sem razão, porque se nós temos uma restauração católica no Brasil, foi a partir do século XX. Na primeira e segunda metade do século XX, aí sim nós temos pensadores católicos de monta. Jackson de Figueiredo, Carlos de Laet, Leonel Franca e muitos outros, Gustavo Corsão, o próprio Plínio Corrêa de Oliveira, apesar das maluquices dele, mas era um intelectual católico. Então assim nós temos a questão da catolicização do Brasil no século XX. A preocupação com a ortodoxia, a preocupação com a apologética, não? A militância católica aguerrida, a ação católica e assim sucessivamente. Na verdade, se nós temos um renascimento católico, foi no século XX. Porque durante séculos, desde a expulsão dos jesuítas, o Brasil praticamente virou um catolicismo formalista. E esse catolicismo formalista é uma maldição do nosso catolicismo. Porque ele é um catolicismo heterodoxo. Ele é um catolicismo, muitas vezes, que tem o caráter do poder estatal. E por ser muito estatalista, muitas vezes se preocupa mais com o status quo do que propriamente com aqueles aspectos doutrinários de princípios que são o elemento, o leitmotiv da Igreja Católica. Vamos lá, vamos ver o besterol.
E igreja, então, quase todo mundo era católico. Quase todo mundo. E boa parte deles eram bastante gente ali que era católico mesmo. Para citar um exemplo, uma família de uma igreja era toda católica e trabalhava com isso, vendendo imagens. De modo que se converter para eles implicaria não apenas mudar de fé, mas mudar de negócio. Afinal, ser evangélico é ver a fabricação de imagens e o que eles chamam de veneração como idolatria. Portanto, eles teriam que perder o emprego. Sabe o que eu acho muito idiota em você, pastor? É que você é muito burro. Me desculpa, eu não tenho outra palavra, mas sabe o que aborrece? É que o raciocínio é tão pueril, é tamanha molecagem, é tamanha baixaria, que realmente não dá para ter respeito a esse tipo de opinião. Se você acha, seu moço ali, que reproduzir imagens é idolatria, então eu estou sendo idólatra vendo a sua imagem. Porque ver a sua cara não deve ser muito agradável. Mas você está reproduzindo imagem. O culto às imagens remonta aos primórdios do cristianismo. Aliás, nós temos um exemplo de culto à imagem na própria Bíblia. O culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma adoração segundo a imagem de um homem, que é o próprio Jesus Cristo que se fez carne entre nós. E quando há formas de culto, nós percebemos que esse analfabeto teológico ele não sabe discernir essas formas de culto. Essas formas de culto são encontradas também na Sagrada Escritura. Existem formas de culto, por exemplo, a reis. Existem formas de culto a profetas. Existem formas de culto a Deus. E essas formas de culto são diferenciadas. Observemos também que quando uma pessoa se ajoelha perante uma imagem, ou perante um objeto, ou perante uma pessoa, isso não tem nada a ver com idolatria. Na verdade, ajoelhar-se é uma forma de culto, regra do mundo antigo e do mundo medieval. Ou melhor, do mundo anterior à Revolução Francesa. Quantas cenas da Bíblia nós temos a respeito de pessoas que se ajoelham perante reis? Isso no Antigo Testamento. Ou então pessoas que se ajoelham perante profetas. Ou pessoas que se ajoelham perante objetos. Como no caso a Arca da Aliança. Os judeus se ajoelhavam perante uma arca. Por quê? Porque aquela arca simbolizava alguma coisa. Então o caráter simbólico de ajoelhar-se perante algo não é a mesma coisa que adorar. E a interpretação que esse pessoal faz porca de Êxodo 20, versículo 4, não é reprodução de imagens em si mesmas. É reprodução de ídolos. Não se pode reproduzir ídolos e não se pode se adorar ídolos. Por quê? Porque a latria, o latrel ou a adoração é um culto próprio que só temos que dar a Deus. E esse culto próprio que temos que dar a Deus não é o mesmo culto que nós damos aos santos, não é o mesmo culto que nós prestamos aos reis, às autoridades, aos pais e assim sucessivamente. Então nós percebemos que formas de culto são diferenciadas. No entanto, na cabecinha desse mequetrefe aí, para ele todo tipo de culto é idolatria. Isso é uma ideologia tipicamente revolucionária. Eu não entendo porque esse pessoal fala de comunistas, porque os mais radicais movimentos comunistas nascem de heresias, inclusive dentro da Reforma Protestante. Eu acho interessante esse cara ficar elogiando os puritanos do Mayflower. Os puritanos foram os primeiros comunistas da América. É só ler. Mas esse aí lê as fantasias que a Reforma Protestante criou, não o que a Reforma Protestante foi de fato. Mas enfim, vamos lá, besterol. Perderam o emprego. Então, na minha região, os católicos de IBGE, eles são meio católicos roxos também. Como assim? Eles não levam muito a fé católica a sério. Como, por exemplo, eles se embriagam, se prostituem. Sim, porque no catolicismo isso também não é permitido. Mas apesar disso tudo, eles frequentam a missa. Que essa é a verdade em relação a quase todos os católicos. E em relação aos protestantes também. Quantos pastores protestantes não são patifes, não são promíscuos, não estão ganhando dinheiro com política? Nós temos uma bancada evangélica que faz negociata com cargos públicos. Antes era a favor do Bolsonaro, agora são a favor do Lula. Então, mocelinho, sossega o facho que no meio evangélico não tem tantas virtudes excelsas para ficar condenando os católicos. Porque querer comparar os protestantes mais sérios com os católicos mais vagabundos, faça o seguinte, não faça esse tipo de comparação. Compare os protestantes que parecem mais sérios na tua seita com os católicos que foram santos. Aí sim nós podemos ver uma desigualdade total. Tá bom? Compare, por exemplo, a um São João Bosco, a uma Santa Teresa d'Ávila, a um São João da Cruz, a Santo Antônio, a São Francisco e assim sucessivamente. Compare o tipo de vida.
O máximo que eu encontrarei em muitos segmentos evangélicos são os malafaias da vida, os arautos da prosperidade, coisa que nem o evangelho prega, diga-se de passagem. Vamos lá. Desde que frequente a missa, tá tudo certo. Não, a coisa não é assim. Sabe o que me dá raiva em criaturinhas nojentinhas como ele? Porque ele é um nojentinho, né? É um nojentinho, ele gosta de fazer alfinetada de católico, pressupondo o seguinte, que quem frequenta a missa é necessariamente pecador. E quem não é pecador neste mundo, seu Mocelin? Quem não é pecador nesse mundo? Você acha que na sua seitinha não tem pessoas que pecam também? Quem disse que não? Todos nós somos pecadores porque nós somos filhos do pecado original. Nós somos os filhos degradados de Eva, meu filho. Agora, se você cai naquela visão gnóstica de que você é um perfeito e todo mundo não presta, eu digo, você é apenas uma besta de um arrogante. Só isso que você é. Então, essa história de apontar o dedo para a católica e dizer, olha, o sujeito bebe, se embriaga, o sujeito faz fornicação ou coisa parecida, como se isso não existisse no meio evangélico. Quando, na verdade, o que mais temos são pastores patifes criando igrejas como caça-níqueis nesse país. Mas vamos lá. Tá tudo certo. E isso, eles vão dizer que não tem a ver com a igreja católica em si, o problema da fé? Não, tem a ver com a igreja católica também. Claro que tem. Claro que tem como, idiota. Claro que tem como. Baseado em quê? Onde é que a igreja diz que nós temos que fornicar? Onde é que a igreja diz que nós devemos adulterar? Onde é que a igreja diz que nós devemos ser dominados pelas paixões? Para de mentir, Mocelin. Fica feio para você. Fica feio para você e fica feio até para os seus fiéis. Porque o que você faz é pura trapaça. É desonestidade intelectual. Os problemas relacionados à conduta que nós vemos na Igreja Católica, nós vemos em qualquer lugar, em qualquer ambiente religioso. Inclusive protestante. E não são poucos os protestantes hipócritas que eu conheço. Também conheço muita gente do meio protestante decente e honesta. Conheço mesmo. Tá? Eu posso dizer isso com toda a paz de consciência. Mas também eu conheço muita gente canalha. E aí? Que tem. Claro que tem. Mas enfim, esses católicos, eles acham um absurdo quando um parente se converte ao protestantismo. Então é uma verdadeira luta aqui. Se converter na minha região ao protestantismo, em muitos e muitos casos, geralmente é porque é a conversão mesmo. Então, mesmo diante desse cenário todo, tem um monte de ex-católico na minha igreja, nas nossas igrejas aqui. Pessoas... É claro, porque na verdade o protestantismo vive de parasitar o catolicismo. Se não houvesse algo chamado catolicismo, vocês não teriam como nem mesmo se unir. Porque o único fator de unidade que move um protestante a outro é a rejeição, é o ódio, é a negação de alguma coisa, nunca é a afirmação de algo. Então, o protestantismo no Brasil tem uma coisa que me incomoda, mas me incomoda profundamente no crescimento do evangelismo, é que o evangelismo de fato parasita o catolicismo. Parasita como? Atacando os católicos, caluniando, difamando, fazendo caricaturas do catolicismo, como esse paspalho faz, como esse sujeito faz. Sinceramente, eu tenho uma repulsa por esse sujeito porque ele é uma pessoa extremamente desonesta. E é assim que vocês conquistaram os católicos, enganando os católicos, na verdade. Porque da feita que vocês criam um fantasma, um espantalho chamado catolicismo, porque da feita que vocês inventam mentiras, principalmente para esses católicos de BGE, que são católicos incautos, e muitos desses católicos de BGE se convertem de fato ao protestantismo ou aos protestantismos, porque dentro da pseudo-apologética protestante, eu digo que é pseudo porque na verdade não existe uma doutrina protestante propriamente dita, sempre há um antagonismo contra a Igreja Católica. E por que a Igreja Católica incomoda os protestantes? Por quê? Por uma razão muito simples, porque no fundo da consciência deles, a Igreja Católica realmente tem um peso tão grande na história da cristandade, tem um peso tão grande para dizer que é mãe da cristandade, que eles não têm como negar isso. E aí eles precisam o quê? Falsear, mentir, enganar, adulterar os fatos. E isso desde o século XVI. Desde o século XVI, a propaganda protestante não deixa em nada a dever a propaganda revolucionária comunista, totalitária e etc. É um vendaval de mentira, de difamação, de calúnia, coisas horrorosas. Coisas horrorosas que eles repetem até hoje, lamentavelmente. Evidentemente que não são todos protestantes, mas, no geral, infelizmente, a construção do imaginário protestante com relação ao catolicismo é uma sucessão de fraudes, de falácias, de falsificações históricas. Vamos lá.
pessoas que até perdem emprego, veem os seus familiares se distanciarem por conta de sua conversão ao protestantismo. Então, o que me parece é que protestantes continuam crescendo, muito mais do que o catolicismo. Entretanto, eu creio sim, tem protestantes se convertendo ao catolicismo. E por quê? E aí, eu vou dar uma explicação que é baseada na minha experiência, que não é então uma constatação, ou seja, profunda de tudo que está acontecendo, mas isso aqui com certeza é um cenário, esse que eu vou descrever, é um cenário que explica talvez aí uma boa parte desse problema de pessoas indo para protestantes, indo para o catolicismo. Essas pessoas que se achegaram a mim, e que elas diziam que eram evangélicas, mas estavam pensando em ir ao catolicismo. E por que elas quase fizeram isso? Por quê? Essas pessoas começaram a estudar história, política, conservadorismo, e foram descobrindo que as pautas progressistas, comunistas, esquerdistas, eram pautas completamente anticristãs. E notaram que em boa parte da igreja evangélica eles viam essas pautas. Por exemplo, feminismo. O feminismo é completamente anticristão. Se um evangélico estuda sobre a história do feminismo, ele começa a descobrir que o feminismo entrou por completo na maioria das igrejas evangélicas. Alguns exemplos. O pastorado feminino. Como Wayne Grudem mostra, não havia pastoras sequer em nenhuma igreja do mundo. Nenhuma igreja evangélica do mundo. Não havia antes do feminismo. Olha que coisa, em 1850, até 1850 não havia uma pastora sequer, declara Wayne Grudem. Nenhuma. Até 1850 não havia uma pastora. Agora, em 1848 aconteceu a primeira reunião oficial do movimento feminista em Seneca Falls. Olha. Sabe o que eu acho interessante? Esse pessoal não se dá conta de uma coisa muito básica. Boa parte dos relatos que eu vi de pessoas protestantes se convertendo ao catolicismo, primeiramente, a grande maioria tem uma certa envergadura intelectual de estudo e, portanto, através desses estudos, realmente perceberam que existe um nexo histórico entre o catolicismo e a igreja primitiva. Seja através da patrística, seja através da própria historicidade da igreja de Roma. Esse é o ponto fundamental que eu escuto de boa parte das conversões católicas. Por quê? Porque, como essas pessoas não se contentaram com as simplificações protestantes, e não somente com as simplificações, mas também adulterações, e até mesmo, eu poderia dizer, confusões teológicas do protestantismo, então a Igreja Católica mostra que tem uma base doutrinária única. Uma base doutrinária que realmente dá uma certa solidez à mensagem católica. Então não é uma questão de encontrar feminismo na igreja protestante, porque, infelizmente, dentro de paróquias católicas, nós temos esquerdistas infiltrados que têm as mesmas agendas. Mas quando observamos um protestante que se converte ao catolicismo, e eu conheço vários, eu tenho um amigo meu da Paraíba, por exemplo, que ele era anglicano, e ele se converteu ao catolicismo. E isso foi problemático, evidentemente, porque ele tinha que mudar os ambientes, enfim, e ele se tornou um católico aguerrido. E a pergunta que não quer calar é, ele se converteu por quê? Primeiro porque ele gostava de ler, ele gostava de estudar, gostava de pesquisar e etc. E ele começou a perceber que realmente tinha sentido afirmar que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. E por que isso? Porque nós temos um passado que a seita do Mosseli não tem. Nós temos um passado que vincula os apóstolos. Tudo aquilo que podemos chamar de cristão está na Igreja Católica. Veio da Igreja Católica. Inclusive a Bíblia, que esse paspalho papagueia. Sem a Igreja Católica, nós não teríamos a Bíblia. E os protestantes fazem uma pirueta verbal para negar o óbvio. Que até 1500 não existia protestantismo. Então é muito simples. Não é uma questão de encontrar progressismo ou feminismo no protestantismo. Não. O problema é que o protestantismo, por si só, ele é confuso, ele é incoerente, ele não tem continuidade histórica, porque o protestantismo começa com Lutero, depois com Calvino, depois com os batistas, anglicanos, e assim sucessivamente. E cada seita se retroalimenta de uma ruptura em relação a outra seita. Então não existe uma continuidade da fé, não existe uma unidade de fé, não existe unidade de corpo, porque a unidade de corpo pressupõe, evidentemente, um vínculo, não somente com os meus irmãos neste momento, mas também com meus irmãos do passado. Ou seja, se preserva uma identidade católica na atualidade, como também no passado. Ou seja, os mesmos pontos de fé, os mesmos dogmas, como também as mesmas autoridades. Nós, católicos, temos as mesmas autoridades desde a época apostólica. O Papa, que é o Bispo de Roma. O Bispo de Roma, nós temos a relação de todos os bispos de Roma
desde a época de Pedro. Então a sucessão apostólica é uma constante na história da igreja. Um elemento da autoridade legítima da igreja. Como também os dogmas de fé são guardados por séculos, se não milênios. Os mesmos pontos de vista, como também a própria Sagrada Escritura, que os protestantes quiseram adulterar de todos os níveis, inclusive Lutero. Lutero queria tirar livros do Novo Testamento, queria tirar livros do Antigo Testamento, como de fato ele acabou anulando os livros deuterocanônicos, mas enfim. É assim o protestantismo. O protestantismo, ele é desagregador. Ele tem um fundamento de desconstrução. E quando ele fala aí do evangélico de BGE, eu diria o seguinte: hoje em dia, talvez você não tenha tanto o evangélico de BGE, mas sim o desigrejado. O desigrejado vai ser a conclusão lógica do protestantismo. Por quê? Porque como cada cidadão pegando a Bíblia se acha mais convencido do que o resto, então pronto, então anula-se tudo aquilo que é passado, anula-se tudo aquilo que foi ensinado. Tanto é verdade que luteranos e calvinistas hoje em dia são minoria dentro do meio evangélico, do meio protestante, digamos assim. Mas vamos lá. Olha que coincidência, reunião feminista, 1848. 1850, começa a surgir pastoras, poucas ainda, mas na década de 60, que vem a segunda onda feminista, aí começa a explodir a quantidade de pastoras. Olha que coincidência, onda. Mas é claro, porque o protestantismo é por essência liberal. Se existe o livre exame e a sola escritura, e observamos que a sola escritura nem chega a ser um princípio dogmático, na verdade é um slogan, né? Ou um axioma que pretende ser metodológico, mas que na prática acaba dando abertura a heresias. Claro, se só a escritura é fonte única de fé, então cada pessoa interpreta pessoalmente, subjetivamente, aquilo que ele acha que é fonte de fé. E o protestante confunde aquilo que ele interpreta com a própria Bíblia. É por isso que nós temos trocentas seitas protestantes se contradizendo em nome da Bíblia. Então a sola escritura não serve como elemento de unidade de fé. Pelo contrário, é um fundamento que só leva à heresia. E por que estão reclamando de pastoras dentro da igreja, se a sola escritura admite esse liberalismo religioso? E vocês, protestantes históricos, não me venham com esse papo de Confissão de Augsburg, Sino de Dort, ou então, sei lá, a Confissão de Westminster. Sabe por quê? Porque esse tipo de confissões protestantes, na verdade, é a substituição que vocês fizeram do magistério da igreja. Ou seja, trocamos o magistério católico pelo magíster protestante, pelo magíster calvinista, pelo magíster luterano. Mas só que existe um porém. A maioria dos evangélicos não segue esse magistério. Cada um é o seu próprio magistério. Cada segmento é o seu próprio magistério. Cada seita é o seu próprio magistério. Então pronto. Então a sola escritura não serve como fundamento. E, portanto, a raiz de tudo aquilo que ele reclama está na própria essência daquilo que ele defende, que é o liberalismo interpretativo das escrituras. E que cada um se arroga sacerdote, autoridade, magista ao mesmo tempo. Então, por que reclamar se existem pastoras? Por que reclamar se existe uma igreja gaysista? Se aquele sujeito se convencer de que a homossexualidade não é errada, então tá bom. Cada um é livre para interpretar as escrituras como quiser. E quem é que vai dizer o contrário? É o Mocelin que vai dizer que ele é mais fiel intérprete das escrituras do que o resto, quando na verdade cada um interpreta da maneira como convém? Vamos lá. Onda feminista, onda de pastoras na igreja. Então, é isso. Então, para toda a igreja protestante, era ponto pacífico que não tinha pastora, mas a partir do feminismo, o fato de que nem no Antigo Testamento nem no Novo há uma pastora, uma mulher em posição de liderança na igreja, foi ignorado. A ordem direta de Paulo sobre as mulheres não poderem ser pastoras, aí essa passagem começou a ser polêmica. Não sei, é cultural e tal, por aí vai. Então, esses evangélicos, eles vão para a sua igreja e eles leem a Bíblia e veem que é proibido isso. Olham a história e entendem que isso aconteceu na igreja por conta do feminismo. Não, isso é proibido segundo que ótica? Porque, para as feministas, aquilo poderia ser interpretado tão somente dentro de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade cujos valores são diferentes dos nossos. Nada impede que, de repente, dentro de certas interpretações, as pessoas possam mudar aquele conceito e dizer, agora, a ordenação de mulheres pode ser válida. Da mesma forma, isso também foi argumentado com relação à escravidão. A Bíblia proíbe a escravidão? A Bíblia condena a escravidão? Não, não condena. Não existe nenhuma máxima que diga que a escravidão seja má. Há sim a regulamentação da escravidão. E aí? Muitas pessoas justificaram a escravidão
por conta do uso bíblico, principalmente nos países protestantes. Vide, por exemplo, o caso dos debates que houve um pouco antes da Guerra Civil Americana. Havia segmentos protestantes que usavam termos bíblicos para deslegitimar a escravidão, enquanto outros falavam o contrário, e assim sucessivamente. Então fica uma guerra de opinião. Não tem nenhum magistério legítimo que possa afirmar o certo e o errado. E vejam que a Igreja Católica, desde o século III, século IV, nós temos documentos condenando o aspecto moral da escravidão. Né? Por quê? Porque a Bíblia, claro, a Bíblia não tem como foco a escravidão, se é sim ou não. Né? A Bíblia foi escrita dentro de uma sociedade em que a boa parte da população era de escravos. E, no entanto, por um questionamento ético e moral que foi desenvolvido não somente a partir das Sagradas Escrituras, mas também a partir da própria ética cristã que foi pregada pela Igreja, é que houve esse questionamento legítimo contra a escravidão e que foi, de fato, absorvido por alguns segmentos protestantes na Inglaterra e nos Estados Unidos. Pelo menos no século XVIII e XIX, em que surge um movimento abolicionista. Então vejam que essa história de vou pegar a Bíblia e tirar certas conclusões, você pode tirar todas as conclusões possíveis. Depende da forma como você direciona essas conclusões. Nós podemos, através da Bíblia, justificar apedrejamento de homossexuais. E por que não? Nós podemos justificar muitas e muitas coisas em nome da Bíblia. Baseado em quê? Baseado no puro palpite. Porque, no final das contas, o intérprete não é a Bíblia. Porque um livro não se auto-interpreta. O intérprete é quem lê a Bíblia e se julga magistério da Bíblia. Magistério quer o quê? Ensinar a Bíblia, né? Ensinar como a Bíblia deve ser entendida. E cada protestante cria o seu juízo particular em nome disso. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Eles olham para a Igreja Católica. Não tem pastora lá. Não tem padre. Não tem padre do sexo feminino. E aí dizem, tá vendo? A Igreja Evangélica é revolucionária. Essas evangélicas, esses... Mas a Igreja Evangélica é revolucionária. O protestantismo é revolucionário. Eu poderia dar uma aula aqui, teológica, uma aula histórica do porquê o protestantismo foi revolucionário e continua sendo revolucionário. A começar pelo fato do subjetivismo religioso ser algum fator predominante no protestantismo. O subjetivismo religioso é algo que quebra a tradição, que quebra a autoridade, que se rebela, porque o indivíduo se coloca como centro da religiosidade. Isso é uma mudança da perspectiva da religião, porque antes disso, o indivíduo não se colocava assim. Ele se colocava como sujeito a uma ordem moral, uma ordem ética, uma ordem institucional que pregava certas verdades que ele tinha que aceitar, independentemente do que ele achasse ou não. Aí vem o protestantismo e ele tem um primeiro processo. O processo é a estatização da religião. Né? Por exemplo, quando nós observamos aí as igrejas, o luteranismo, o anglicanismo, são igrejas estatais. O segundo processo é a privatização da igreja e o individualismo religioso, que já é latente dentro dos segmentos protestantes a partir de Lutero. Lutero mesmo, já no século XVI, notava que essa liberdade bíblica, por assim dizer, estava criando um bocado de seita. Que um interpretar de uma maneira e o outro de outra e assim sucessivamente. Então, o liberalismo religioso é um elemento essencial do protestantismo, mesmo que aqueles protestantes mais ditos ortodoxos neguem isso. Claro, eles negam por quê? Porque sendo um processo revolucionário, mas esse processo revolucionário tem elementos de estabilização. Então eles não querem radicalizar mais do que já foi radicalizado. Então o radicalismo tem que ser naquela diretriz, não tem que ser noutra. Mas quando foge em outra diretriz o radicalismo, então claro, os radicais brigam entre si. Porque foi primeiro o luterano, depois o calvinista, depois o anabatista, e assim sucessivamente. E eles começaram a ficar brigando. E cada um querendo estabilizar sua própria revolução. Basicamente isso. Os evangélicos que flertam com o catolicismo estudam o feminismo e descobrem que a perversão sexual tem muito a ver com a revolução sexual feminista da década de 60. É óbvio, houve outras forças aí para explicar a revolução sexual, mas o movimento feminista com certeza é uma grande força para explicar a revolução sexual na década de 60. E aí, eles estudam isso e chegam à igreja e veem a pastora com a roupa mais colada do que o governo grudado no nosso dinheiro. Sensual. Isso em igreja pentecostal, igreja reformada, as mulheres com roupas masculinas, com roupas sensuais, mostrando as coxas. E elas notam, esses evangélicos que flertam com o catolicismo. Isso aí não é bíblico. Isso é feminismo. Claro, porque a revolução sexual desencadeou um monte de desgraça. Uma delas, a falta de piedade na vestimenta. Meu Deus do céu, quanta besteira. Esse cara não sabe realmente porque muitos protestantes convertem ao catolicismo.
Não tem muita lógica um protestante se converter ao catolicismo dentro de uma visão puritana de roupa. A Igreja Católica não se preocupa necessariamente com a essência da roupa. Se preocupa que o pudor tem que ser algo interiorizado. Tem que ser algo vivido pela pessoa de dentro para fora. Não é uma mera externalidade. Então esse sujeito está dizendo o seguinte, que os protestantes se convertem ao catolicismo, procuram um puritanismo que não existe no protestantismo. Isso não tem o menor sentido que ele está falando. Eu vou repetir. As conversões protestantes ao catolicismo, primeiro, elas são minoritárias. A maior parte são conversões católicas ao protestantismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essas conversões minoritárias obedecem ao fato de que boa parte desses convertidos tem uma formação e um estudo aprofundado de tal forma que, chegando aquilo que a Igreja Católica prega de fato, a historicidade da Igreja, a patrística, dentre outras coisas, eles descobrem de fato que existe um vínculo orgânico entre a Igreja Católica e a Igreja Primitiva. A Igreja Católica e a sucessão apostólica. A Igreja Católica e a historicidade de 2000 anos de história. E percebem incongruências teológicas no protestantismo. Então essas pessoas, de fato, se convertem por questões estritamente intelectuais. Não são por causa de, porque existe um movimento feminista no protestantismo. Bom, se for assim, a teologia da libertação também tem uma grande influência na Igreja Católica. Vemos a Igreja Católica brasileira. E veja que isso é um problema latino-americano, tá? Isso não é um problema mundial. A influência da teologia da libertação, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa é nula praticamente, mas no Brasil não. Em algumas dioceses, principalmente nas grandes dioceses, nas arquidioceses, existe uma influência da teologia da libertação. E mesmo assim alguém vai dizer, olha, eu vou deixar o puritanismo sectário do calvinista para virar um puritano católico. Isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Vamos lá, besterol, besterol, besterol. Essas evangélicas quase não ouviam protestantes falando sobre piedade em suas vestimentas. Pelo contrário, essas evangélicas e evangélicos que flertam com o catolicismo, eles ouvem os evangélicos justificando o uso de roupas indecentes e masculinizadas para as mulheres. Assim, nossa, Deus não se importa com a sua roupa. O que importa é o coração. Isso, nas igrejas modernas da parede preta, é o que vão dizer para justificar as roupas ridículas que usam e masculinizadas. E, nas igrejas reformadas, eles vão justificar a sua indecência assim. Isso é legalismo. Legalismo. Onde está na Bíblia? Não usarás calça leg, seu legalista. E justificam então a sua perversão sexual vista nas suas vestimentas através do discurso de legalismo, acusando os piedosos de legalistas. E esse discursinho então é visto em praticamente em quase todas as igrejas, justificando a sua falta de piedade. E aí então, esse evangélico, a evangélica que flerta com o catolicismo, sai do canal do pastor, reformado ou não, da pastora indecente, e cai na página de uma católica com vestimentas piedosas, tradicionais. E o que ela pensa? A igreja evangélica é revolucionária. Olha aí, olha que perversão. Depois, a evangélica ou o evangélico que flerta com o catolicismo estuda e descobre que a Bíblia é super favorável aos filhos, que não há um exemplo sequer de mulheres evitando filhos na Bíblia. Mas nas igrejas evangélicas as mulheres não querem ter filhos, sejam pentecostais ou reformadas. Elas priorizam a carreira e tantas outras coisas. Então, essa evangélica e evangélico, eles que flertam com o catolicismo, descobrem que isso também é mais uma pauta feminista. O feminismo na igreja. Margaret Sanger criou a primeira clínica de controle de natalidade. Se não me engano, foi até ela que cunhou esse termo, controle de natalidade. Ela criou a primeira clínica de controle de natalidade em 1916. Olha que coincidência. Será que é mera coincidência também que justamente essas pautas ligadas aos costumes surjam em países protestantes e não em países católicos? E que, na verdade, boa parte da moral católica foi subvertida justamente por importar ideias de países protestantes, e não só de países protestantes, mas de países que caíram na apostasia, como a França, por exemplo, né, países que caíram no frenesi revolucionário. O que esse bomboca não percebe é uma questão muito simples. O protestantismo é essencialmente revolucionário. Uma vez eu falei isso para um doidinho de rodoviária que depois gravou um vídeo aí, dizendo que o protestantismo é revolucionário, não sei o que, não sei o que. Sim, é revolucionário, totalmente revolucionário, porque todas essas pautas possíveis podem ser adequadas de acordo com o livre exame bíblico, de acordo com a livre interpretação, e que cada um tira a conclusão que quer. E quem é que vai impedir isso? Quem é que vai impedir isso? Eu já não posso dizer o mesmo do catolicismo. Por exemplo, a moral católica. E eu estou falando aqui da moral católica desde os primórdios dos apóstolos até a época do Papa Francisco, tá? O Papa Francisco, ao contrário do que se imagina, não mudou um tio no que diz respeito ao comportamento sexual católico. Castidade antes do casamento, o casamento também tem que ser casto, tem que dar abertura para os filhos,
a condenação do casamento gay, a condenação das uniões homossexuais. Ele colocou isso, a condenação da ideologia de gênero. É interessante que o pessoal aborde a fiducia supplicans, em que o Papa abre a possibilidade de bênçãos informais a determinadas pessoas em situação irregular, né, ou em situação, por exemplo, de união homossexual. Veja que essas bênçãos, elas não têm elemento sacramental, o que quer dizer o seguinte, que o padre, quando dá a bênção a uma pessoa, ele não está absolvendo aquela pessoa e não está nem redimindo aquela pessoa daquele pecado. Está simplesmente desejando uma bem-aventurança de conversão e de conciliação com aquela pessoa para aproximar da igreja, para que ela se sinta bem acolhida da igreja a despeito do pecado em que ela vive. E que, portanto, evidentemente, ela tem que ser orientada a viver sem pecado, né? Claro que isso é problemático, porque como nós temos uma igreja que está confusa no âmbito doutrinário e que existem, lamentavelmente, padres e bispos que têm simpatias por essas causas heréticas, então, evidentemente, que a fiducia supplicans foi complicada, porque, embora ela não seja essencialmente herética, mas ela abre espaço para interpretações e para ações heréticas. E isso foi o grande problema. Eu entendo perfeitamente que o Papa Francisco seja um homem que tente conciliar o inconciliável, né? Ele abre espaço para a fraternidade São Pio X e depois, sei lá, para o cara que é, sei lá, o trans, né? Mas veja, mas isso aí mostra o quê? Ele queria mostrar uma certa questão de misericórdia da igreja. No entanto, posteriormente, ele chega e joga uma ducha de água fria dizendo: olha, a igreja condena o casamento homossexual, é uma prática antinatural, é contrário à lei de Deus e etc. E só aceita o matrimônio indissolúvel. Olha só, quer dizer, a Igreja Católica é a única instituição do universo que prega um matrimônio que não pode ser dissolvido. Você imagina o rigor em torno desse tipo de moral sexual. Nem a seitinha do Mocelin tem esse tipo de regra, diga-se de passagem, né? Vamos lá. 1916, primeira clínica de controle de natalidade. Em 1930, a primeira igreja protestante permitiu o controle de natalidade, porque viam isso como pecaminoso. Os reformadores viam isso como pecaminoso. Então, olha o que acontece com esse evangélico que está flertando com o catolicismo. Ele volta para a igreja católica e está lá no dogma da igreja católica, que proíbe a pílula. E essa cristã também descobre que a pílula é uma desgraça com 300 efeitos colaterais, além de ter o seu potencial, ter um potencial abortivo. E aí volta e vê a pastora dizendo: não, que isso? Que isso? Tá com 3 filhos, por quê? Isso, a pastora, ou o crente reformado, tirando sarro dele, tá com muito filho. E aí ele fala: nossa, olha para a Bíblia, e na Bíblia é muito positiva em relação aos filhos. A mentalidade se torna negativa somente a partir do feminismo. Ora, meu filho, já parou para pensar que o protestantismo ele é naturalmente secular? O protestantismo tem o aspecto do secularismo. O protestantismo ganha terreno no Brasil porque, primeiro, nós temos um processo de descatolicização do país. Nós temos também um processo de expansão do secularismo. E o protestantismo é propício ao secularismo, justamente porque o protestantismo é a religião, não da tradição, não da igreja, não do corpo místico, nada. Ela é a religião do indivíduo. Cada indivíduo pega a sua Bíblia e interpreta da forma como quer. Interpreta conforme as suas conveniências. É bem diferente do católico, que, por exemplo, tem que obedecer a certos ditames relacionados à natalidade, por exemplo. Ou seja, nós católicos somos proibidos de fazer controle artificial de natalidade. E por quê? Proibidos, claro, aqui proibição, né, é no sentido de o quê? De uma demonstração moral em que nós temos que sempre estar abertos à vida. O que não é uma coisa muito fácil, principalmente quando nós temos uma sociedade, né, uma sociedade capitalista, e tem que ser dito, ela é capitalista, ela não é socialista, uma sociedade capitalista que condiciona, seja através da estruturação urbana, seja através do custo de vida, seja através de vários fatores, a você ter menos filhos possíveis. Ou seja, o controle de natalidade também obedece a uma lógica que está atrelada ao capitalismo também. A família nuclear, a individualização da família e assim sucessivamente. Então, observemos que a igreja, nesse aspecto, ela é bastante tradicional. Ela defende a tradição mesmo, a tradição cristã. E eu não sei por que esse cara reclama, já que o protestantismo é essencialmente liberal, é essencialmente individualista. Cada um pega a sua Bíblia e, claro, cria o seu conceito de fé cristã. Um conceito particular que não tem base na tradição, não tem base na história, não tem base na sucessão apostólica, não tem base na igreja primitiva. Tem base naquilo que o protestante idealiza como igreja primitiva. Basicamente isso.
e esse evangélico que está flertando com o catolicismo. Olha na igreja pentecostal, neopentecostal, reformada, o povo não liga para filho, pelo contrário, o pastor é pai de pet também. E aí eles voltam para a igreja católica e dizem, a igreja protestante é revolucionária, é progressista. Depois, essa evangélica e esse evangélico que flertam com o catolicismo, eles estudam sobre os movimentos revolucionários e sobre conservadorismo. E ele vê os frutos do movimento revolucionário: caos, morte, ditadura. Você conhece a árvore pelo fruto, não tem como negar. E isso pode se aplicar ao protestantismo. Observemos, por exemplo, a transição da Igreja Católica na Inglaterra para virar uma igreja anglicana. Nós temos uma subversão total em que o rei se declara chefe da igreja que até então era chefiada pelo bispo de Roma. E depois que este rei usurpador começa a declarar-se chefe da igreja de Nosso Senhor, porque na verdade ele cria uma igreja nacional particular para ele, por outro lado, ele faz o quê? Ele destrói toda a vida agrária inglesa, a começar pelos mosteiros. Os mosteiros são saqueados, são pilhados, os monges, os padres são presos. Quem não se sujeita ao ato de supremacia do rei tem o risco de perder a cabeça, de ser decapitado e ter a cabeça na ponte de Londres, ou então ser preso na Torre de Londres, enfim, sofrer torturas, violências, etc. E sem prejuízo do fato de que aqueles camponeses que viviam nas terras comunais da igreja são, em geral, expulsos das terras, e essas terras são confiscadas para a coroa e para os amiguinhos do rei, que no caso são os nobres. Na verdade, se nós observarmos a transição da reforma protestante na Inglaterra, foi uma revolução oligárquica, uma revolução que veio do Estado, uma revolução que veio da monarquia junto com a nobreza contra o povo e contra a igreja. Nós temos uma fase da história inglesa, em particular da última rainha católica da Inglaterra, que foi Mary Tudor, e que ela tentou reverter o quadro, porque, por incrível que pareça, quando nós vemos a ascensão dela, mais ou menos em 1554, a maioria da população inglesa ainda era católica. Ainda que nós temos o processo de transição, a fundação da igreja anglicana, ou pelo menos a criação, por assim dizer, das estruturas que engendraram a igreja anglicana, e depois nós temos Eduardo VI, filho de Henrique VIII, criando a oração comum da igreja anglicana, né, o Common Prayer da igreja anglicana de 1549. Veja que todo esse estabelecimento dessa religião estatal, dessa religião criada a partir do nada por um rei ou por dois reis, no entanto, a grande maioria da população inglesa era católica. E tanto é verdade que você tem inúmeras rebeliões camponesas, e não só camponesas, mas também nobres que são leais à velha igreja de Roma. E que houve uma guerra civil em torno disso. E matanças desenfreadas, e massacres desenfreados contra esses rebeldes. E isso sem prejuízo da conduta indecorosa de Henrique VIII, que moveu um processo infame de anulação do casamento contra Catarina de Aragão, que era mãe de Mary Tudor. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o processo contra Catarina de Aragão, né, em que o próprio rei quer se casar com Ana Boleyn, né, com Ana Bolena, que era protestante, diga-se de passagem, e ele tentar anular a todo custo o casamento do Catarina de Aragão, o grosso dos ingleses amava a rainha. Por quê? Porque Catarina de Aragão, além de ser filha dos reis católicos, era uma mulher extremamente piedosa, uma católica extremamente piedosa, tá? Mas as pessoas viram a injustiça do rei. Foi assim que o protestantismo nasce. Na Dinamarca, a mesma coisa. É um processo de usurpação. O rei toma os bens da igreja, obriga a população a seguir a religião do Estado, e se não seguir a religião do Estado, você é um proscrito, você pode ser condenado à morte. Na Suécia, a mesma coisa, em alguns principados alemães, a mesma coisa, sucessivamente. Então isso é uma revolução. Então a revolução protestante, na verdade, é a mãe de outras revoluções europeias, de outras subversões, e que acabaram engendrando a criação até mesmo do Estado Nacional Moderno, com a Paz de Westfália de 1648, depois que católicos e protestantes, estados católicos e protestantes começaram a se matar entre si. E cada rei estabelecia a sua religião, como o protestantismo de fato fez. O protestantismo, ele é essencialmente revolucionário. A diferença é o tipo de revolução. Porque, claro, o revolucionário não quer dizer que ele aceite todas as revoluções. Ele aceita uma revolução particular, não é? Por exemplo, vamos pegar o caso de certas ideologias totalitárias. O nazismo, o fascismo, o comunismo.
Evidentemente que um fascista também é um revolucionário. Só que ele é um revolucionário diferente do bolchevista. E aí eles brigam entre si pelas suas próprias revoluções. Como o liberal é um revolucionário também. Dentro do seu paradigma, o liberalismo também foi revolucionário. Só que dentro da revolução existe também um processo de estabilização da revolução, como também a estabilização das oligarquias que defendem a revolução. Basicamente isso. Então querer dizer, não, porque o cara vira católico porque ele viu o feminismo, isso é papo de bolsonarista, isso não tem a menor lógica, mas vamos lá.